Olá, turminha do 8º ano. Eu sou a professora Vânia, professora de Ciências, e hoje nós iremos falar um pouco sobre puberdade e adolescência. Mas por que puberdade e adolescência? Não é a mesma coisa? Não, gente, não é. Puberdade é o período em que começa a maturação sexual. Mas como assim maturação? Então, gente, na puberdade, o corpo do homem e o corpo da mulher, a parte sexual do homem e da mulher, começa a amadurecer. Por isso nós chamamos de maturação. Já a adolescência é a fase em que essas mudanças vão começar a acontecer. Isso vai da puberdade ou da adolescência até a pessoa se tornar adulta. Então, esse período, essa puberdade, ela acontece no período da adolescência. Então, essa adolescência é a fase em que esse amadurecimento vai acontecer. Aqui nós podemos ver um corpo, com várias glândulas, Nós temos aí no cérebro, nós temos aqui, o hipotálamo, e temos aqui, outra glândulazinha que é chamada de hipófise. Temos as glândulas parótidas, a glândula tireoide, que é essa do pescoço, essa maior aqui é a glândula tireoide. Temos aqui as glândulas parótidas, que fica do ladinho, praticamente em cima da glândula tireoide. As glândulas suprarrenais, supra porque fica em cima. Renais lembra de rins, então fica em cima dos rins. O pâncreas nós temos aqui. Os ovários, sempre esses rosinhas aqui, lembrando que os ovários só existem no corpo feminino, a parte sexual feminina. E aqui, essa partezinha de baixo, para representar o sexo masculino, e as glândulas do sexo masculino são os testículos. Aqui nós temos, há muitas glândulas produtoras de hormônios no corpo humano. Então, todas essas glândulas aqui, gente, que eu citei, tem uma função no seu organismo. Cada uma delas vai produzir um hormônio diferente, Mas ele diz aqui, que a hipófise, que é essa que está aqui no cérebro, é a principal delas, pois ela produz mensageiros químicos que regulam a atividade das outras glândulas. O que é isso, gente? Então, a hipófise, veja que ela está situada dentro do cérebro. Então, a hipófise, ela vai enviar mensagens, quando ela diz mensagens, é mensagens químicas, ou seja, ela vai orientar todas essas outras glândulas aqui na produção dos seus hormônios específicos. E o que acontece nessa puberdade? Bem, como eu falei para vocês, no período da puberdade acontece o amadurecimento das células sexuais. Então, esses hormônios que a gente viu no slide anterior, que mostra as glândulas produtoras de hormônios, então eles vão fazer com que esses hormônios eles sejam produzidos e sejam jogados na corrente sanguínea e lançados para todas as partes do seu corpo. E com esses hormônios, o que vai acontecer? Com a puberdade, aumenta a atividade das glândulas sudoríparas, ou seja, glândulas produtoras de suor. E ocorre maior produção de suor, frequentemente com odor mais intenso. Então, antes da gente atingir a puberdade, nós suamos. Porém, é uma quantidade mínima, pequena de suor. Quando a gente entra na puberdade, as glândulas sudoríparas, elas vão trabalhar mais intensamente e vão produzir uma quantidade maior de suor. Então, as glândulas sebáceas também, que é a glândula produtora do sebo, da gordura, elas vão ficar mais ativas, favorecendo o aparecimento de acne, Então, a acne que a gente chama são as espinhas, gente? Cravos e espinhas. Então, nesse período aqui, gente, que a gente inicia a puberdade, é interessante que a gente tenha um cuidadozinho maior com a nossa higiene. Quando a gente fala de glândulas sudoríparas, a gente sabe que o nosso corpo todo, ele tem
tem poros, né, por onde vão sair esse suor. E temos também glândulas onde vão sair o sebo. Né? Então, a gente tem que ter o cuidadozinho com a higiene para que esse suor ele não libere um mau odor. Né? E essas glândulas sebáceas, produtoras do sebo, da gordura, ele não venha estragar a nossa pele com essa produção intensa aqui de acne. Aí aqui ela ainda diz, começa a produzir também os hormônios que promovem a maturação das gônadas, ou seja, gente, o amadurecimento dos órgãos sexuais, ovários na mulher, testículo nos homens. Ele diz aqui, as gônadas, por sua vez, liberam os hormônios sexuais, que promovem o desenvolvimento das características sexuais secundárias. Então, gente, os ovários, que é a célula sexual feminina, ela vai produzir dois hormônios. Um que é chamado de estrogênio, que é justamente responsável por essas mudanças aqui, ó, sexuais secundárias, certo? Os testículos, eles vão produzir a testosterona, que fica responsável por essa mudança nas características sexuais. Os ovários, além do estrogênio, ele vai produzir também a progesterona, certo? Que é um outro hormônio. Aqui nós temos uma imagem que vocês podem verificar melhor a presença das glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas. Aqui é um pedaço de pele, né? Ó, detalhe da pele. Essa partezinha preta aqui é um pelo, né? Veja que ele está em tamanho bem aumentado para que facilite a visualização de vocês. Aqui é a raiz do pelo, né? Quando a gente, por exemplo, faz depilação, a gente consegue perceber que essa partezinha que fica dentro da pele é um pouquinho mais grossa, ou seja, é a raiz do pelo. Aqui nós temos a glândula sudorípara, que é a glândula produtora do suor. Então, aqui é produzido o suor. Veja que ela vai aqui, ó, em direção ao poro, ao buraquinho da nossa pele. Aqui, ó, próximo ao pelo, nós temos a glândula sebácea, a glândula produtora do sebo, da gordura da pele. Então, ele vai ser produzido aqui e vai ser liberado, ó, aqui nos cantinhos do pelo, certo? Aqui é o bulbo do pelo, é a parte mais grossa, né? Também chamada de folículo. E aqui eu resolvi colocar algumas mudanças, né, algumas características sexuais secundárias que acontecem quando a menina, a mulher, ela entra na puberdade. Então aqui nós temos as mudanças na puberdade feminina. A puberdade nas garotas, né, nas meninas, costuma começar a partir dos 9 anos, bem cedo, né, gente? Normalmente acontece o aparecimento da primeira menstruação, que é chamada de menarca, né? Quando você ouvir falar em menarca, lembre que é o nome dado à primeira menstruação. Ocorre uma aceleração do crescimento. As meninas, né, elas começam a se desenvolver mais rápido, elas crescem mais rápido. As mamas, ou seja, os seios, começam a aumentar de tamanho. Aparecem pelo no pubis, ou seja, gente, na região genital, né? Nas laterais da vagina, nas axilas e nas pernas. Os quadris, no caso da menina, eles se alagam, né? Acumula gordura nessa região. Então, ela fica com as partes, né, dos quadris e das coxas mais arredondadas, com formato de mulher. Até os 17 ou 18 anos, a puberdade terá sido totalmente completada. Então, nesse período aqui, gente, a gente já diz que ela é adulta, né? Quando está terminando a puberdade, ela já é adulta. O corpo da mulher estará biologicamente apto para a concepção. Ou seja, a garota poderá engravidar se mantiver relações sexuais sem empregar nenhum método contraceptivo. É o que vem a ser isso, gente. Então, nesse período da puberdade, essas mudanças acontecem por conta da produção dos hormônios, do estrogênio, que vai fazer com que essas mudanças no corpo aconteçam, e da progesterona, que vai fazer com que ela seja capaz de conceber um filho, ela seja capaz de engravidar.
Claro, isso só não vai acontecer se ela usar algum método para ela evitar. Então, esse método contraceptivo aqui é o que a gente chama de método para evitar uma gravidez, certo? Os hormônios masculinos e femininos, eu detalhei aqui. O masculino é a testosterona, né? Apenas um hormônio produzido pelo corpo do homem, né? Então, ele produz esse hormônio aqui para que aconteçam as mudanças no corpo dele, né? As características sexuais secundárias. Já no corpo feminino, como eu falei, nós temos o estrógeno e a progesterona. O estrógeno vai ser encarregado das mudanças no corpo e a progesterona para fazer com que ela seja capaz de gerar um filho. E os dois produzem esses dois hormônios aqui, ó. O hormônio folículo estimulante, chamado de FHS, e o hormônio luteinizante, certo? Que nós veremos depois. Na puberdade masculina, as mudanças são as seguintes, né? Primeiro, ela costuma aparecer apenas a partir dos 13 anos, né? Veja que a menina, ela é bem mais rápida, né? Então, com 9 anos, ela já começa a produzir hormônios, já começa a acontecer as primeiras mudanças. No menino, apenas com 13 anos. Isso não é exatamente, não precisa necessariamente que todos os homens comecem sua mudança com 13 anos, mas pode variar, né? De 11, 12, 13, alguns com 14 ou até mais tarde um pouco. E o que acontece? Que mudanças são essas? O crescimento, ele torna-se acelerado, né? O menino vai se desenvolver, né? Vai crescer mais rápido, aumenta a massa muscular e os ombros ficam mais largos, a voz fica mais grave, né? Mais grossa, cresce pelo no pubis, né? Como eu já falei, na região, né, íntima do corpo, né? Ao lado do pênis, e nas axilas aparece a barba também. Pode ocorrer ejaculações involuntárias, ou seja, gente, sem perceber. À noite, às vezes o menino, ele pode, por exemplo, sonhar, ficar excitado e ele ejacular, liberar, né, uma quantidade de líquido pelo pênis. Essa ejaculação involuntária nós conhecemos como poluição noturna, né? Tem também a forma definitiva do corpo humano, né? Ou seja, ele vai se tornar realmente com o formato de homem. O aumento do tamanho do pênis e dos testículos também vai acontecer. O pomo de Adão ou cartilagem da laringe também fica maior, né? Esse aqui eu vou mostrar uma imagem já para vocês. E os testículos começam a produzir espermatozoides. Então, veja que a partir desse momento aqui, ele já vai conceber, ou seja, né, ele vai conseguir engravidar uma mulher, claro, se ele tiver relações sexuais. Como eu falei para vocês, o pomo de Adão, né, também conhecido como cartilagem da laringe, né? Então, essa parte aqui escura, né, ela vai crescer, né, vai sofrer algumas mudanças justamente, porque ele vai engrossar a voz, né? Porque ele fica próximo às cordas vocais, então a voz do homem vai ficar mais grave. Aqui, o pomo de Adão, ele vai ficar bem acima da tireoide, né? E a tireoide, ele fica logo acima da traqueia. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Em breve estarei postando as atividades para que vocês possam responder. Um abraço e até a próxima aula.